galera, tudo bem? Nossa aula de hoje vai falar um pouquinho das estruturas de um bom teste, tá? E a gente vai iniciar aqui para falar pelos tipos principais de teste que a gente tem hoje no mercado, tá bem? Primeiramente, a gente tem os testes funcionais, que são realmente os testes manuais, que a gente pega uma aplicação e ali vai fazer uma validação, colocando um dado, fazendo um login, um cadastro, enfim. Por segundo, a gente tem os testes funcionais, tá? Que é a parte que a gente faz ali os testes de desempenho da nossa aplicação, o quanto essa aplicação suporta, a quantidade de logins que essa aplicação suporta em determinado tempo, é mais ou menos isso. Os testes unitários, que são os testes a nível de codificação, esses testes eles são executados a nível de código ali. O desenvolvedor cria um código, cria um método ali e precisa que aquele método funcione de alguma forma, precisa garantir que aquele método funcione. Então ele vai criar um outro código para que valide aquele método ou aquela funcionalidade que ele criou, tá bem? Esses são os testes unitários. Os testes de mudanças são os testes regressivos, os smoke test, até mesmo podemos falar dos testes exploratórios aqui, tá bom? Que são testes que a gente faz posteriormente, quando a gente tem um sistema já funcionando e a gente adiciona uma nova implementação ou a gente faz uma melhoria nesse sistema e a gente quer garantir que esse sistema continue funcionando, tá? Então a gente chama ali isso de teste de mudança, seja o teste regressivo, seja o smoke test, seja exploratórios, tem outros testes também que a gente chama de que é mutation tests, que são testes realmente de mutações, e vários outros que a gente pode acrescentar também nesse tipo de teste, tá bem? E por último, é o que a gente mais vê no mercado hoje, mais as pessoas buscam aprender hoje, mais empresas estão buscando hoje, que são os testes automáticos, né? Os testes automáticos são aqueles que os próprios analistas de teste desenvolvem para que eles possam executar testes nas nossas aplicações, né? De forma autônoma, né? Esses testes podem ser tantos testes não funcionais, como os testes unitários, como testes de mudança também. Ele aborda todos esses testes aí, inclusive os testes funcionais, podem estar ligados ali aos testes automáticos. Então hoje é bem possível que a gente consiga automatizar qualquer um dos tipos de teste que existe hoje no mercado, se aproveitando ali dos testes automáticos, se aproveitando ali das ferramentas, dos frameworks e das linguagens que a gente tem disponível ali para desenvolver testes automáticos, beleza? Bom, partindo aqui para a estrutura de um bom teste, né? O que eu quero dizer que antes da gente iniciar uma escrita de um caso de teste, um cenário de teste, a gente realmente precisa identificar ali o cenário que a gente está, né? Não dá para simplesmente a gente olhar para uma funcionalidade e a gente começar a escrever ações para aquela funcionalidade, sem menos a gente ter uma estrutura organizada de todo esse teste que a gente vai executar, tá? Aqui eu dou um exemplo de um sistema de cadastro de perfil de um usuário do Facebook, tá? E a gente precisa olhar ali para esse exemplo e falar, cara, o que a gente precisa extrair de informação de um sistema de cadastro de perfil de um usuário de Facebook? Primeiro de tudo ali é o cadastro de um usuário, a gente sabe que precisa cadastrar aquele usuário para aquele usuário acessar a plataforma. Segundo ali é o login da aplicação, que é realmente a gente garantir que aquele cadastro daquele usuário funciona e a gente faz um login na aplicação. E no final ali adicionando os amigos, porque é o intuito do Facebook, tá? Eu fui em algo mais objetivo porque a maioria das pessoas, né, se não 100% das pessoas sabe o que é o Facebook, sabe qual é o objetivo final do Facebook. Que é a gente adicionar amigos, ter página de fotos, ter página de postagem, enfim, todas essas coisas, né? Então aqui não está bem uma estrutura tão adequada, mas é um exemplo aqui do que a gente pode pensar que a gente precisa validar de um cadastro de perfil do usuário do Facebook, beleza? Então, o caso de teste, ele pode ser definido como subcenário de um teste, né? Numa estrutura hierárquica, um cenário de teste pode possuir N casos de testes. Um caso de teste é uma instrução passo a passo de uma execução de teste, né? E o mesmo deve ter uma descrição resumida, tá bem? O que o caso se realiza, o que aquele caso faz, tá bem? Aí o passo a passo de uma execução, parâmetros de uma execução e os resultados que a gente espera dessa execução, tá bem? Quando a gente pensa num caso de teste, a gente não só deve pensar nos caminhos felizes do fluxo, como também nos caminhos alternativos, né? Se a gente vai fazer um login ali, por exemplo, com um login com um usuário de sucesso, a gente precisa garantir que o usuário de sucesso também esteja definido dentro ali dos nossos casos de teste, para a gente saber como o sistema vai se comportar quando
e a gente passar um usuário em branco, passar um usuário que não existe nesse sistema, tá bem? Então é mais ou menos isso que um caso de teste deve conter, entendeu? E concluindo aqui, a maioria dos defeitos realmente são encontrados nesses fluxos alternativos, né? Que a gente não pensa, que o desenvolvedor não pensa, que a equipe de negócio não pensa ali na hora de fazer ali o seu desenvolvimento ou desenvolver ali os requisitos de negócio daquela aplicação, tá? E hoje a gente tem duas maneiras assim, que a gente mais utiliza hoje para fazer a escrita dos nossos casos de teste, né? Que são a parte de escrita tradicional, que step by step, passo a passo, e o famoso BDD que vamos falar logo logo no próximo slide. Bom, galera, vamos começar por step by step. Step by step, ou passo a passo, é um tipo de escrita tradicional para um caso de teste, né? Ela é definida uma forma detalhada de cada passo da sua execução, onde nos obriga a termos uma evidência de cada resultado obtido, né? Então, aqui a gente está dizendo que o step by step, ele é uma forma detalhada da gente escrever casos de teste, né? E a gente precisa sempre ali ter uma evidência, né? Seja um print, seja um vídeo ali, do resultado esperado daquele cenário que a gente executou ali, tá bem? Quer dizer que cada passo ali a gente tem uma entrada e uma saída, uma entrada e uma saída, tá bom? Então fica mais ou menos assim um cenário de login, que é esse exemplo aqui. A gente tem um caso de teste de login com sucesso no app, então o passo 1 ali é a gente digitar o nome do usuário, né? Então a gente vai lá, depois tira um print ali e fala, olha, o usuário está preenchido e visualizado com sucesso. Depois a gente vai digitar a senha. E qual que é o resultado esperado? É a senha preenchida e oculta ali naquele formatozinho ali com as estrelinhas ali, beleza? E por fim, a gente clica no botão entrar e o resultado esperado é que a gente consiga ali efetivar a entrada na home daquele aplicativo. O BDD é um pouquinho diferente, né? O BDD é o Behavior Driven Development, ou desenvolvimento guiado por comportamento. A princípio, essa metodologia ela realmente foi criada para auxiliar no desenvolvimento de aplicações, onde os desenvolvedores, antes de escrever qualquer um dos códigos, eles escreviam ali o comportamento que aquela funcionalidade deveria possuir, né? E assim assumindo que a regra de negócio estaria sendo ali atendida, né? Bem como as pessoas também assim menos técnicas, né? Realmente as pessoas de negócio ali são um pouco menos técnicas ali, conseguissem entender o que se tratava de cada um ali dos desenvolvimentos que os desenvolvedores faziam, tá bem? Porém, a utilização não foi bem como esperado, né? Os desenvolvedores acabaram por usando menos essa prática e utilizando de outras práticas, como o ATDD ou mesmo o TDD, e os analistas de qualidade acabaram absorvendo toda essa ideia aqui e utilizando esse método aqui para escrever nossos códigos de automação, né? Então, hoje isso está bem próximo da nossa comunidade aí, da área de qualidade de software, né? E a gente utiliza, né? Utiliza desse framework, dessa maneira de escrita aí para escrever os detalhes para os nossos testes funcionais e também para os nossos testes automatizados, tá bem? No BDD a maneira de escrita é um pouco mais objetiva do que o detalhamento ali do step by step, né? Pois nela a gente escreve diretamente os passos que temos e a sua entrada e ao final do fluxo a gente define ali o resultado esperado ali daquela execução, né? Uma particularidade que a gente tem na escrita do processo BDD, porque hoje a gente segue ali uns blocozinhos ali que a gente chama de dado, quando, então, ou como ela foi criada, né? Given, when, then, em inglês, tá bem? E também poderemos utilizar o e ali para fazer as nossas variações, ou and em inglês, para fazer nossas variações, tá? Um exemplo de cenário de login ficaria um pouquinho mais objetivo aqui, que dado que eu digite meu nome de usuário e minha senha, quando eu clicar no botão entrar, então eu acesso com sucesso a home do app, né? Dessa forma, a gente poderia fazer o seguinte, economizar um pouco a evidência, então quando a gente tivesse ali no e minha senha, a gente colocava ali uma evidência do nosso usuário e a senha que a gente colocou, seguindo aqueles padrõezinhos lá que a gente já falou no step by step, e por último, depois do então, a gente só colocava ali simplesmente a tela da home do app ali, beleza?